nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação do ensino e medidas de aprendizagem. É importante destacar que a avaliação do ensino ela ocorre em dois níveis, né? A nível institucional e a nível de aprendizagens dos alunos, tá bom? Então eu pretendo falar um pouquinho sobre a avaliação institucional e focar principalmente na avaliação das aprendizagens. O plano de ensino dessa disciplina de avaliação é um plano de ensino com uma carga horária total de 5 horas, e essa disciplina visa proporcionar aos alunos informações sobre a importância e os tipos utilizados para fazer a avaliação, né? Ao final de uma formação, adotando processos de avaliação capazes de retroalimentar positivamente o ensino e a aprendizagem. Para tal, será abordada a norma geral de avaliação e medidas de aprendizagem em vigor no CBMDF. Nesse momento que eu estou gravando essa videoaula, está sobre a mesa do diretor de ensino uma atualização da norma de avaliação. A norma em vigor, que está no BG 166 de 2012, ela traz apenas abordagem do ponto de vista da avaliação das aprendizagens. Entretanto, a avaliação institucional ela vai ser inserida agora na nova atualização da norma de avaliação. Haja vista a necessidade de que o Corpo de Bombeiros precisa atualizar sua legislação, considerando o Decreto 42.000, que saiu recentemente, de 2021, e considerando também a publicação da portaria de autorização e credenciamento do curso CFO e credenciamento do Sistema de Ensino Bombeiro Militar como instituição de ensino superior junto ao Ministério da Educação. Então, essa atualização vai ser necessária e está em vias de execução aí. Então, a gente vai compreender a importância da avaliação no processo de ensino-aprendizagem, identificando as modalidades mais adequadas para cada tipo de avaliação e conteúdo de aprendizagem e identificar as etapas da avaliação e suas características. Do ponto de vista das habilidades, a gente vai selecionar adequadamente os tipos de avaliação de acordo com cada uma das atividades e utilizar a avaliação como um recurso para a retroalimentação do processo de ensino-aprendizagem, sempre buscando aprimorar os resultados do processo de ensino e aprendizagem através da avaliação e produzir avaliações adequadas ao tipo de natureza e ao tipo de conteúdo utilizado em cada uma das disciplinas, considerando os objetivos educacionais. Então, a avaliação ela é parte desse processo de ensino-aprendizagem. Ela traz parâmetros qualitativos e quantitativos do desempenho dos alunos. A avaliação ela ocorre dentro do processo de ensino-aprendizagem e não é um momento estanque. Ela não pode ser esse momento onde eu ministrei todo o conteúdo, treinei os alunos e agora eu avalio. E depois isso se perde. Então, seria melhor que a gente pudesse utilizar essa avaliação como um elemento para que eu pudesse retroalimentar o sistema, trazendo feedback para os alunos, para que eles possam entender onde eles erraram, quais são as suas maiores dificuldades, as suas necessidades e, a partir disso, construir mais conhecimento. A gente sabe que, eventualmente, uma disciplina ela é muito corrida, o instrutor entra em sala, aplica o conteúdo, uma equipe produz a prova, uma equipe produz os resultados e são entregues os resultados. Muitas vezes o instrutor nem retorna para a sala para poder debater os resultados da avaliação. Entretanto, seria melhor se o instrutor conseguisse organizar o tempo da sua disciplina para poder entregar um feedback para os alunos e discutir os resultados da avaliação com eles. A avaliação ela não precisa ser apenas no final da disciplina também. Ela pode ocorrer em vários momentos ao longo da disciplina. Pequenas avaliações somativas que poderiam, então, auxiliar nesse processo de feedback do aluno. Tá certo? Então, eu preciso pensar nessa perspectiva qualitativa do processo de avaliação e não apenas na perspectiva quantitativa. Porque quando eu penso apenas de maneira quantitativa, eu perco a oportunidade de utilizar a avaliação como instrumento de crescimento
profissional de crescimento, de aumento e incremento de competências desses alunos e desses profissionais, tá certo? Dentro do tripé de planejamento, execução e avaliação, eu tenho a avaliação como sendo parte integrante. Não quero que vocês pensem na avaliação como sendo algo externo, algo que acontece de maneira alienígena ao processo. Não, ela faz parte do processo. Para que eu planejo? Para executar. Para que eu executo? Para poder alcançar competências. Essas competências são alcançadas, sim ou não? Avalio. Avaliei, verifiquei. Alcancei as competências? Ótimo. Replanejo para melhorar o alcance das competências. Não alcancei as competências, o que eu faço? Replanejo para alcançar as competências. Então é um ciclo onde a avaliação está intimamente entremeada dentro do processo. Não tem como remover. Então, a avaliação, ela indica como o trabalho docente e como a atuação discente estão se desenvolvendo e quais são os ajustes que precisam ser realizados durante o processo para o alcance dos objetivos de ensino. A avaliação é um processo simples, mas eficiente e necessário, que começa com a formulação de objetivos e requer a elaboração de meios para obter evidência de resultados, interpretação desses resultados e saber em que medida eles foram alcançados e como esses objetivos eles serão retrabalhados, reorganizados, tá certo? A avaliação, de acordo com o professor Lucchesi, ela acaba sendo um processo contínuo, dinâmico, interativo e voltado para motivar, incentivar, corrigir e aperfeiçoar. A gente sabe que existe um conflito com o processo avaliativo, as pessoas têm medo da avaliação justamente porque a avaliação é colocada como um processo de julgamento. Então, eu pergunto para você sobre um conhecimento que foi colocado em sala e você sente que aquilo dali é pessoal, né? É um processo complicado, porque quando eu erro, eu estou me diminuindo como pessoa, quando na verdade não é isso. A avaliação é para poder verificar se a pessoa conseguiu entender um conceito que foi explicado, se ela consegue executar uma atividade, né? Então, essa dimensão de que a avaliação ela é um julgamento da pessoa acaba gerando traumas e dificuldades nas pessoas quando a gente fala de avaliação, quando na verdade deveria ser justamente o contrário, um processo para poder melhorar e para poder você como aluno saber onde você pode melhorar e como você pode crescer. E eu só consigo crescer e melhorar se eu internalizo o processo avaliativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. A partir do momento em que eu distancio, destaco isso, eu vou sempre estar reforçando essa ideia de que a avaliação é uma forma de punir os maus, premiar os bons e avaliar a pessoa e não o processo de ensino-aprendizagem, tá certo? Então, o sistema de ensino, ele traz a avaliação do ensino institucional como uma grande área e a avaliação das aprendizagens como uma segunda grande área. A literatura ainda fala de uma avaliação educacional, que teria relação ali com o planejamento educacional também, que seria uma avaliação dos estabelecimentos de ensino. Por muito tempo eu pensei sobre uma avaliação do sistema de ensino, organizada pela diretoria de ensino, pelo DPCT, uma avaliação dos estabelecimentos de ensino e uma avaliação do processo de ensino-aprendizagem pelo instrutor com o aluno. Mas ao longo do processo eu fui percebendo que a gente acaba realizando a avaliação do ensino institucional e a avaliação educacional de maneira praticamente conjunta no sistema de ensino. Então, talvez pensar isso de uma maneira conjunta possa ser mais coerente do ponto de vista da aplicabilidade dentro do sistema de ensino bombeiro militar. E aí você tem uma série de palavras que vão ser colocadas nessa nuvem de palavras que estão aparecendo, que vão trazer as definições aqui do que é avaliação. Então, a avaliação é processual. Avaliação é prova? É prova. Também. Mas a avaliação é diagnóstico.
Avaliação é uma busca por resultados, por qualidade, por objetivo, sim, mas é processual também. Avaliação é comparação. E aí, essa dimensão da comparação que é intrínseca ao próprio processo avaliativo, ela tem que ser baseada numa comparação com critérios claros e estabelecidos para os alunos de maneira objetiva. Porque a partir do momento que eu avalio as pessoas comparando as pessoas, eu perco a subjetividade e eu perco a oportunidade de melhorar o profissional. A gente está num processo de ensino meritocrático dentro do sistema de ensino bombeiro militar. Eu entendo essa dimensão e acredito que ela precisa ser reforçada e balizada, e os processos de ensino militar têm que ser meritocráticos mesmo. Mas a comparação, ela pode ser feita entre dois alunos ou ela pode ser feita aluno a aluno com os critérios estabelecidos. Olha só como muda essa relação. A partir do momento que eu avalio a proficiência do aluno com base nos critérios estabelecidos, eu consigo criar pontos de contato de melhoria, ganchos para poder puxar os alunos para cima, para poder elevar a qualidade do nosso ensino. Diferentemente de comparar os alunos entre si, criando competições que vão desmobilizar a tropa, desmobilizar o espírito de corpo, que é algo fundamental dentro de um sistema de ensino militar. Então, a gente precisa entender como e tentar trabalhar de uma maneira que permita que essas comparações elas continuem ocorrendo, porque elas vão ocorrer, mas de uma maneira que a avaliação seja algo fluido, seja algo que perpassa todo o processo, não apenas sendo uma barreira para poder impedir que as pessoas prossigam em suas qualificações, em suas profissionalizações. Essa discussão é um pouco complexa, porque é uma discussão que fala sobre justamente a avaliação toca nas pessoas, né? Por conta do histórico avaliativo que elas já desenvolveram ao longo de toda a sua trajetória acadêmica. Mas essa possibilidade de entender a avaliação como algo mais também está na mesa, também está em jogo. E se a gente puder caminhar nessa direção, melhor ainda, né? Eu acredito que isso é uma construção. Daqui uns 5, 10 anos, eu vou voltar, vou assistir essa videoaula e vou poder fazer uma reflexão sobre como que a gente conseguiu avançar nos processos avaliativos, integrando eles dentro do processo de ensino-aprendizagem, ou se a gente continuou patinando, apenas transformando o processo avaliativo em um processo punitivo e realmente excludente. Lógico, nós estamos trabalhando no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então nós temos uma dimensão bombeiro, que é profissionalizante e que pretende incluir, pretende treinar mais, pretende capacitar mais para que ele seja um profissional melhor, mas também tem a dimensão militar. E essa dimensão ela é excludente, ela é comparativa, ela é meritocrática, ela é pensa um processo avaliativo que exclui. Como é que a gente equaliza essas duas coisas? Tem que ter um meio termo para isso. E o meio termo está baseado no bom senso dos instrutores também. À medida em que eu tenho avaliações somativas, eu também tenho avaliações diagnósticas. Eu também tenho avaliações formativas. Entende como as duas coisas podem trabalhar juntas, mesmo sendo dicotômicas? Elas podem, em algum momento, coexistir? Essa é a discussão aqui. Os princípios fundamentais da avaliação são mobilização de múltiplos instrumentos de avaliação
levando em consideração aquele mesmo princípio que a gente adotou lá atrás no planejamento. Quanto mais instrumentos de avaliação eu utilizo para poder planejar a minha avaliação, quanto mais métodos e técnicas eu uso, mais eu vou estar disponibilizando, facilitando a vida dos alunos. Da mesma forma, quanto mais instrumentos de avaliação, quanto mais avaliação eu aplico, melhor. A gente já teve situações em que não estava bem de maneira fisiológica para poder realizar uma prova. E aí todo o esforço daquela disciplina se concentrou em um único momento de prova e eu perdi aquilo dali. Então, quanto mais eu fragmento os momentos avaliativos, mais eu consigo emitir feedbacks e mais eu consigo também o quê? Fazer com que os meus alunos eles tenham diluída as perdas de uma ou outra avaliação em que ele talvez não esteja tão bem assim. Outro princípio importante é a valorização da atitude e do processo. Valorizando o processo e valorizando a avaliação dentro desse processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Trazendo critérios claros de avaliação, sem surpresas, porque a gente está num processo de competição. É uma competição, no final das contas. E quanto eu tenho surpresas, eu estou favorecendo um grupo e desfavorecendo outros. Então, a isonomia é fundamental dentro do processo avaliativo, dentro do sistema de ensino bombeiro militar. Autoavaliação precisa ser algo que a gente trabalhe, porque a autoavaliação é algo intrínseco da andragogia. A andragogia ela é autoavaliativa, porque ela joga a responsabilidade para o aluno, joga a responsabilidade para o adulto, tá bom? E ela busca amplitude, continuidade e integralidade, ou seja, avaliando todos os aspectos da maneira mais ampla e da maneira mais integral possível. Então, como eu disse para vocês, existe uma avaliação institucional que vai avaliar ali o planejamento educacional, o planejamento curricular e vai estar centrado dentro do sistema de ensino, principalmente na diretoria de ensino e no departamento de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia, o DPCT, e a gente vai organizar critérios avaliativos de acordo com legislações federais, inclusive agora pelo fato de nós sermos IES, e também verificando metas de ensino que foram estabelecidos no planejamento estratégico da corporação. Essas metas de ensino, esses indicadores de ensino, eles são necessários e palpáveis para o alcance mediados pelo planejamento que foi estabelecido. E esse processo ele precisa ser avaliado para saber se está realmente, efetivamente, dando os frutos que foram plantados. Então, a gente vai fazer esse processo de avaliação institucional mediante observações, mediante instrumentos de avaliação específicos para a avaliação institucional e não confundir com a avaliação das aprendizagens. Obrigado por ter assistido essa instrução até aqui. Eu te espero na nossa próxima instrução. Bons estudos!